voltamos agora com a nossa revisão semanal. É aquilo que eu falo para vocês todo dia, né? Toda semana eu estou falando isso para vocês. A gente tem aula de terça-feira de gêneros textuais, porque aborda aí a competência 1, certo? Que é a competência leitora, habilidade de leitura, a ênfase sobre o sistema de comunicação. A gente tem que aprender a se comunicar, e se comunicar significa saber ler, compreender as coisas e o mundo. E aí hoje, na quinta-feira, a gente viu aula de análise linguística, né, com o aspecto gramatical da língua portuguesa. Hoje nós estudamos, inclusive, a coesão sequencial. Pois agora, na aula de revisão, é hora da gente enxergar esses dois pontos, porque essa semana a gente trabalhou com a coesão sequencial, mas também falamos na terça-feira sobre liberdade de expressão e discurso de ódio. Então, vem para a aula, porque a gente vai relembrar, né? Vamos pedir um vá. Está em dúvida? Você acha que aquele lance lá que aconteceu foi uma falta? Sofreu falta? Ou foi pênalti? Está em dúvida? Chama o vá. Chama o vá que ele vai tirar todas as nossas dúvidas hoje sobre coesão sequencial, posicionamento crítico, liberdade de expressão ou discurso de ódio. E então, essa manifestação é livre ou é criminosa? Vamos começar lembrando aqui nossa última aula, que foi falando de o mecanismo de coesão textual, né? E a gente falou que existem dois tipos de referenciação, de fazer o sequenciamento das ideias. Porque quando você fala de coesão textual, é o sequenciamento das ideias. Então, nesse desenvolvimento textual, a gente pode utilizar de dois mecanismos, que são eles. Primeiro, a progressão, o mecanismo de progressão, também chamado de mecanismo de sequenciamento, ou seja, coesão sequencial. Ok? Quando eu digo progressão ou sequenciamento, eu estou falando de coesão sequencial. Coesão sequencial. Aquela que o texto tende a ser desenvolvido através de dois mecanismos. Qual é o deles? Quais são eles? Primeiro, a questões do verbo, né? A coesão feita a partir das seleções vocabulares pela formação do verbo, e o outro pelo uso dos conectivos. Então, nós temos os mecanismos verbais e temos também os conectivos. Então, a progressão ou o sequenciamento de texto é a coesão que estabelece continuidade entre as partes do texto. Ela é criada a partir das conjunções locutivas e também dos mecanismos verbais. Os mecanismos verbais também servem aí para dar continuidade ao nosso texto, às nossas ideias, não é isso? Aí nós temos também a coesão de remissão ou de retomada, assim como nós temos a antecipação. Quando você fala de remissão ou retomada e participação, estamos falando de coesão referencial. A sequencial faz o texto progredir. A referencial, ela retoma, ela volta ao que já foi falado, ela retoma o assunto que ficou lá no começo dos parágrafos, ou ela antecipa algo que ainda vai falar ali adiante. A de remissão ou retomada é chamada de anáfora. Remissão ou retomada é chamada de anáfora, anota aí. É a coesão responsável pela retomada de termos sem que haja repetição em excesso. Ela pode ser feita por pronome, por elipse, por sinônimos, por hipônimos e por outras trocas vocabulares, não é isso? Agora, a antecipação é chamada de catáfora. Catáfora, ela aponta para frente. A anáfora aponta para trás, a catáfora aponta para frente. É a coesão que introduz palavras ou ideias que ainda não foram apresentadas no texto. Também é estruturada por pronomes, né? Por pronomes, mas também podemos usar outros tipos de estruturas dentro desse mecanismo de coesão, tá bom? Então, nós temos dois tipos de
coesão textual. A coesão sequencial, que é aquela que causa a progressão do texto, onde você coloca o tema e o rema, né? Tema e o rema. Você introduz informações, vai desenvolvendo o assunto, usando os mecanismos verbais e também utilizando, porque o mecanismo verbal são os modalizadores temporais, certo? Eles fazem a progressão do texto através do tempo. Beleza? Você observa aí o emprego dos verbos, eles vão mostrando a progressão do texto através do tempo. Aí você está utilizando os operadores verbais. Quando você usa os operadores argumentativos, que são os conectivos, então você está associando, também é progressivo, é um tipo de progressão. Só que a progressão é feita através da associação de ideias com o uso de conjunções. E essas palavras, essas conjunções que vão associando as ideias, elas vão dando sentido ao texto. Elas ligam uma parte do texto a outra parte, associando com uma relação de sentido, que são vários, né? Dependendo do tipo de conjunção, ela vai gerar ali vários sentidos, tá bom? Mas vamos exercitar, porque é exercitando que a gente aprende. Vamos relembrar aqui o uso do mecanismo da coesão referencial. Já que estamos falando de coesão, vamos começar a nossa revisão com a coesão referencial. Um dos pronomes, né, mais utilizados para retomar uma ideia ou para antecipar aquilo que está na frente, são os pronomes demonstrativos, não só eles, tá bom? Você usa pronomes demonstrativos, pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo, são vários tipos de pronomes que você pode usar para retomar algo que foi falado. Você pode usar sinônimos, você pode usar hiperônimos, você pode usar elipses, você pode usar vários aí são as formas que você tem de fazer essas retomadas. Agora, uma das mais frequentes e das mais cobradas é o uso dos pronomes demonstrativos. A diferença do uso do isso, do isto, do esse, do este, do essa, do esta e das suas flexões. Não é isso? Porque o isso e o isto não se flexiona. Istos, né? Istos você não fala. Issos você também não fala. Mas você fala esse ou essa. Você fala esses ou essas. Você fala este ou esta. Ou pode dizer estes ou estas. Então, o isso e o isto são invariáveis. Mas o esse e o este são variáveis, né? Eles variam em gênero, masculino, feminino. E em número, singular e plural. Então, lembrando, vamos lá. Vê se vocês lembram comigo. Você usa SS quando você se refere a algo que está no passado, quando você aponta para trás. Você usa T quando isso aponta para o presente. Presente, está próximo de ti, aponta para frente, tá bom? Então, toda vez que é SS, aponta para trás. Toda vez que é ST, aponta para frente. Se aponta para trás, você chama de anáfora. Anáfora. Quando aponta para frente, você chama de catáfora. Então, é muito simples saber. Todos nós, aqui no texto diz, todos nós temos isso ou isto em mente. 2 pontos. Saúde e prosperidade. Se aponta para frente, ó, tá lá na frente, o que aponta para frente, né? O que é que aponta para frente? É o isso ou é o isto? Quem aponta para frente é o isto. Então, todos nós temos isto em mente. Saúde e prosperidade. Era comum brigar. Isso ou isto já não afetava. O que não afetava? Isso aqui, ó. Aponta para trás. Está se referindo a algo que ficou antes, né? Está antes. Então, se retoma algo que já foi falado, você é parte do passado, você coloca isso com 2 S. Só lembrar. Presente, isto, passado, isso. R$10.000 pelo carro.
precisamos falar sobre esta proposta ou essa proposta. Professora, mas qual é a proposta? A proposta é essa aqui, ó. Ah, professora, então, ó, apontou para trás, para algo que já foi falado antes. Se já foi falado, eu vou usar essa proposta ou esta proposta. Se aponta para trás, é essa proposta. A verdade é essa ou esta? Qual é a verdade, professora? Essa aqui, ó. Estou cansada de você. Aponta para frente. Se aponta para frente, eu uso essa ou esta? Se aponta para frente, é catáfora, eu uso esta. As palavras da bandeira brasileira são ordem e progresso. Quais são as palavras? Ordem e progresso. Aponta para frente. Então, eu digo, as palavras são estas ou as palavras são essas? Qual que eu uso? As palavras são estas. Se aponta para frente, eu uso estas. Estas são as palavras, ordem e progresso. Este ou esse foi o meu primeiro sucesso, publicar um livro de minha autoria. Ora, o que foi o primeiro sucesso? O primeiro sucesso foi publicar um livro da minha autoria. Então, você diz este, porque está lá na frente o objeto ao qual ele se refere. Este foi o meu primeiro sucesso, publicar um livro de minha autoria. Aponta para frente, então você usa este. Ok? Entendido? Aqui nós revisamos o que a gente chama de referência, né? A referência, a coesão referencial, tá bom? Coesão referencial, nós temos a referência anafórica e referência catafórica. Anafórica e catafórica. Anafórica refere-se ao que foi falado antes, catafórica ao que foi falado depois. Assim a gente sintetiza a coesão referencial. Aqui foi um exercício de coesão referencial, porque agora a gente vai fazer exercício de coesão sequencial. Simbora. Ela terminou comigo, mas disse que me ama. Aqui é um texto com problemas de coesão, né? A gente até viu em outra aula. Namoro com ela, mas como hoje é revisão, vamos revisar. Namoro com ela há 7 meses. Ela que me procurou primeiro. No começo, tudo era um mar de rosa. Com 4 meses, ela terminou comigo, porque disse que amava o ex. Um dia depois, eu disse a ela que voltaria com ela e faria ela esquecer ele. Ela pensou e disse que, na verdade, tinha apenas um carinho pelo ex, não amor. Meses depois, passamos por uma semana que brigamos direto. Ficamos 2 dias bem e ela terminou comigo, dizendo que nosso namoro não tem futuro e que não queria mais ser minha namorada. Porém, ela disse que me ama tanto para mim quanto para minha mãe, e eu também amo muito ela. Faço tudo para ela. Se eu pedir para ela para voltar é o certo, será que vou me humilhar? Será que vou estar me humilhando? Eu quero muito mesmo voltar com ela. É tanto ela, tanto eu, tanto minha e meu... Meu Deus, que um problema aqui não é de coesão, é de cabeça, mas vamos lá. No início do texto, lê-se, namoro com ela há 7 meses, ela que me procurou primeiro. O erro de coesão referencial ocorre porque o verbo namorar é transitivo direto e não precisa da preposição com. Isso aqui é verdadeiro, só que isso aqui não é um erro de coesão, é um erro de regência verbal, tá bom? Se o sentido do texto é informar tempo decorrido, usa-se o verbo haver e não a preposição a. Ok, realmente aqui deveria ser ela namoro com ela há 7 meses, né? Deveria ser o verbo haver. Mas isso não é um erro de coesão referencial, isso é um erro gramatical, né? Isso é um erro ortográfico. Confundir o a, verbo haver, com o a, preposição, é um erro de ortografia. O pronome pessoal do caso reto, no caso ela,
Não é isso? Não pode ser empregado como complemento verbal. Isso é verdade. Eu não posso dizer, eu namoro com ela. Não, eu a namoro, né? Mas isso não é um erro de coesão referencial. Isso aqui é um erro de predicação verbal. É isso? É a predicação, cadê? É a colocação pronominal também inclui aí dentro, mas não é coesão referencial, então, aqui está correto, mas não se refere à coesão referencial. Logo, sobrou o pronome ela e me, são pessoais. Sua função é substituir um substantivo, já que já tinha sido citado no texto anteriormente, o que não ocorre. Ela e me são pronomes pessoais do caso reto, no caso reto e caso oblíquo, e a função deles é serem correferentes, ou seja, eles devem substituir um nome que foi dito antes. Ela, Maria, me, Pedro, né? Mas como não foi falado quem eram, então ocorreu o problema de coesão referencial, tá bom? Nós devemos dizer ou antes ou depois, quem é o ela e quem é o me. O tempo todo no texto, ele não disse quem é o ela nem quem é o me, só fala ela e me. Ela e me, a gente não sabe quem é o ela, nem o me, nem o eu, tá bom? Então, houve problema de coesão referencial, porque faltou a identificação dos referentes. O texto não tem referentes. Se não tem referentes, eu não sei sobre quem que eles estão falando. Eu não sei quem é o eu não sei quem é ela e nem sei quem é o me. Se reescrevermos esse trecho do texto em língua formal, aplicando-lhe coesão e coerência textual, a forma correta seria: namoro com Solange há 7 meses, esse A está errado, porque tem que ser o verbo haver. Eu namoro Solange, tá certo, e aqui também está errado, porque ninguém namora com, você namora algo ou alguém, né? Eu namoro Solange há, o verbo haver, 7 meses. Eu não gosto muito do número 7 em número, porque é uma unidade, né? Só uma unidade. As unidades, quando for escrita na língua portuguesa, tem que ser usada o numeral e não o número. Então, tinha que ser a palavra 7 e não o número 7. Por isso que eu não vou, se eu quero falar em língua formal não é escrever o número em unidade. Há 7, agora sim, há o verbo haver, há 7 meses que namoro Solange. O nome dela pode ser Solange, porque está faltando um referente. Se está faltando, pode ser Solange, Maria, Tereza, quem eu quiser que seja. Então, um dia ela me procurou. Tá certo aí, né? Ficou totalmente correto. Eu a namoro há 7 meses, certo dia ela procurou-me. Aqui está errado porque o me deveria ficar aqui, já que tem pronome, o pronome puxa o me para frente. E também porque o eu e o ela continua sem referente. Eu, ela e me continua sem ter um referencial. Aqui, pelo menos, inventamos um nome só para que haja um referente. Terceira questão, no trecho ela terminou comigo porque disse que amava o ex. Ocorre o quê? Coesão referencial e sequencial, ela terminou comigo porque disse que amava o ex. Tem referência, tem as duas, não tem? Olha aqui, ó. Ela terminou comigo, é uma coesão referencial. Porque disse que ama o ex. Né? Por que ela terminou? É a causa, ó. Causa e consequência. Causa e consequência. Por que ela terminou comigo? Porque disse que amava o ex. Causa, disse que amava o ex. Consequência, terminou comigo. Não é isso? Então, ocorre referencial ela e o comigo, e tem como ter um porquê, tem um sequencial. Letra B, ocorre coerência sem coesão? Coerência? Ela terminou comigo porque disse que amava o ex. Tem coerência, tem coerência. Não, tem coerência e tem coesão. Que é isso? Tem coesão sem coerência? Não, tem coesão e coerência. Inadequação no uso do pronome comigo? O que é que vocês acham, então? Aqui não apareceu a resposta, mas a resposta é a letra A. Nós temos tanto a coesão referencial com o uso dos pronomes que estão substituindo provavelmente algum referente que não está no texto, mas suponhamos que tenha. Então, é coesão referencial, tá bom? E como for usado a conjunção porque, que é uma conjunção de causa e de consequência,
Então, nós tivemos referencial e sequencial ao mesmo tempo. Quarta questão. De modo geral, o texto tem problema de coerência, que se deve principalmente a qual dos fatores relacionados abaixo. Qual desses fatores aqui prejudicam a coerência do texto? É a inferência, porque as afirmações não foram simplificadas? Realmente não foram, né? Mas não é isso aí, não. Fatores de contextualização, os interlocutores estão em contextos diferentes? Não, ali, na verdade, o interlocutor dele é a gente, né? Que ela está falando, é como se fosse uma coisa confidencial, falando com a gente, assim. Informatividade, ocorreu erro de informações, ele errou nas informações? Não, a informação dele é correta, ela terminou com ele porque achava que gostava do ex ainda. Princípio da não tautologia, as ideias são redundantes. Ah, o que é isso? É repetição demais. Ela terminou comigo o tempo todo, ele fala isso. Ela terminou comigo, ela não me amava mais, ela terminou comigo. Ele fica se repetindo. É muito repetitivo e se torna um texto cansativo. Então, o que aconteceu ali no problema da coerência é porque a ideia ficou sendo muito repetida. E aquilo que se repete muito fica chato, tá bom? Vamos aqui para essa manchete do Globo.com. Diz assim: namorada de influencer morta aos 24 anos após acidente em Alagoas. E não termina, né? Porque você tem que apontar no pontinho. Você aperta nos pontinhos, aí vai abrir a matéria e você vai ler o que realmente quis dizer o texto. Mas a ideia é: namorada de influencer morta aos 24 anos após acidente em Alagoas. Vamos ler só até aí, tá bom? De novo. Namorada de influencer morta aos 24 anos após acidente em Alagoas. Aí tu não sabe se quem morreu foi a namorada ou se foi a influencer, né? Mas bora lá. Quinta questão. As ideias veiculadas no texto pelas escolhas lexicais. Que é escolha lexical, professora? Que palavra doida é essa? Escolha de palavras, gente. A seleção. Quando tu vai escrever um texto, tu escolhe quais são as palavras que tu vai usar, não escolhe? Então, aqui também escolheu. Namorada de influencer morta aos 24 anos após acidente de Alagoas. Acidente em Alagoas, aqui. Aqui é o seguinte. Namorada de influencer morta, aqui pode ser a influencer que foi morta, que morreu aos 24 anos, ou pode ser a namorada da influencer que morreu aos 24 anos após acidente em Alagoas. Fica uma dupla, né? Fica aí um duplo sentido, tá? Duplo sentido não, isso aqui a gente chama de ambiguidade, já que uma ideia elimina a outra. Quem foi que morreu? Foi a namorada da influencer ou foi a influencer que morreu aos 24 anos? As ideias veiculadas no texto pelas escolhas das palavras deixam entender que a namorada da influenciadora foi assassinada, morta após acidente. Não. A namorada da influenciadora morreu na hora do acidente, morta depois do acidente, né? Após o acidente, é depois do acidente, não foi na hora. Se fosse na hora, morta em acidente. Aí tu entendeu que morreu no acidente mesmo, ela morreu depois do acidente. Letra C, a namorada da influenciadora primeiro morreu e depois sofreu um acidente. Namorada de influência morta aos 24 anos. Não. Aí tá muito doido, né? A namorada influenciadora foi morta depois de um acidente em Alagoas. A palavra após dá a ideia de que ela morreu depois. Agora, dizer se foi a namorada da influência é que está o problema. Mas tudo bem, a menos ruim é a letra D, porque a palavra após é aquilo que a gente chama de operador sequencial. Não é isso? É uma palavra que você usa para apontar a progressão textual e a contagem do tempo. Ele opera ali, mexendo no tempo. Apesar de não ser um verbo, é um advérbio. O advérbio faz o quê? Auxilia o verbo. Então, ele opera também aí, controlando a passagem do tempo. Seja questão, a escolha correta de articuladora do discurso colaboram com, quando você escolhe
corretamente os articuladores do discurso, ou seja, os operadores argumentativos, isso vai colaborar com o quê? Com a progressão do texto, com a coerência do texto, com a harmonia do texto, ou todas estão corretas? Ora, meu amor, se você encontrar bem as palavras e os articuladores, você vai ajudar na progressão textual, na coerência textual e na harmonia textual. Tudo está correto, né? Ajuda, ou seja, todo o discurso fica perfeito. E agora vamos de VAR. Vamos falar agora do posicionamento crítico, liberdade de expressão ou discurso de ódio. Se você ficou com dúvida sobre o que é liberdade de expressão e o que é discurso de ódio, então assista agora ao VAR, que nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Beleza? Vamos lá. Liberdade de expressão é tudo aquilo que está entre o bom senso e o direito à integridade física e moral da outra pessoa. Começamos bem. Começamos dizendo que liberdade de expressão é quando eu expresso meu pensamento, minhas opiniões, mas sem ferir o direito à integridade física e moral da outra pessoa. Então, se eu não bato, se eu não agrido, se eu não vou com violência verbal nem moral, nem emocional contra ninguém, aquilo que eu expressei é liberdade de expressão, beleza? Agora, se eu vou expressar a minha opinião e na minha opinião eu estou ofendendo alguém pela sua cor, pela sua classe, pelo seu gênero, então eu não estou exercendo uma liberdade de expressão, eu estou cometendo um crime. Não é isso? Se a sua liberdade de expressão oprime ou afeta a vida e a integridade de outro, não é liberdade de expressão, é crime de discriminação. Sabe aquele coleguinha que você tem na sala, que só porque ele é gago, na hora que ele fala na sala, todo mundo ri porque ele é gago? E tem sempre um brincalhão que começa a imitar porque ele é gago, vai falar agora o gaguinho, fala aí gaguinho, e todo mundo ri da brincadeira, isso não é brincadeira, isso é bullying, tá bom? Brincar com a deficiência da outra pessoa não é uma brincadeira, brincar é quando você convida o outro. Eu sempre falo isso para meus alunos. Eles chegam lá e dizem, tia, eu estava brincando, bati nela, ela caiu. Isso não é brincadeira. Brincadeira tem que ter a combinação. Ei, bora brincar de se bater? Eu bato em ti, tu bate em mim. Aí sim, se ele topou e vocês estão brincando de se bater, tudo bem, vocês combinaram. Agora, dizer que bateu nas costas do outro de brincadeira, brincadeira é combinada. Certo? Liberdade de expressão é quando você fala e age dentro do teu limite e obedecendo o limite da outra pessoa. Isso é garantido por lei. Artigo 5 da nova Constituição Federal, aquela de 1988, que diz: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Eu não preciso mais me esconder para dizer o que eu penso. Eu não preciso mais manipular e ter cuidado com as minhas palavras para não sofrer uma repressão. Até porque já tivemos muita repressão contra a liberdade de expressão e de pensamentos. Reprimir a expressão ainda dá. Agora, reprimir pensamento, ideologia. Reprimir ideologia. Não se reprime a outra pessoa que ela é. Eu não posso reprimir uma pessoa, ofendê-la, por ela ser preta, por ela ser estrangeira, por ela ser gay. Eu vou ofender e não defender. Eu tenho que defender o direito do outro. Liberdade de expressão é quando você usa, quando você faz seu julgamento sem ferir em momento algum a autonomia da outra pessoa, tá bom?
Então, lembre-se disso quando for fazer as suas publicações, principalmente em rede social, que é onde mais acontece o discurso de ódio. Liberdade de expressão é quando você diz assim, ó, toda a gente sabe que o lugar de mulher é onde ela quiser. E não dizer que o lugar de mulher é na cozinha, que mulher não sabe dirigir. Ah, você está dirigindo, passa por um homem, aí ele abre a janela e diz assim, só podia ser mulher, né? Fazendo barbeiragem. E isso não é liberdade de expressão, tá bom? Isso é constrangimento. Vidas negras e periféricas importam, sim. Sim, importam. Não é porque a pessoa é preta e mora na periferia que automaticamente ela é um bandido e por isso tem que ser parada pela polícia e por isso tem que sofrer restrições de acesso a alguns lugares e por isso você muda de calçada quando vê alguém passando com essa aparência na sua frente. Isso a gente chama de intolerância e discriminação. Discurso de ódio. Quantas vezes você já não ouviu essa frase, bandido bom é bandido morto? Bandido bom é bandido morto? Mas bandido também não é gente? E não existem leis. O que tem que ser cumprido é a lei. Se tem lei, é para prender e deixar o bandido preso. O bandido bom é bandido preso. Bandido bom é bandido julgado com isonomia e preso, certo? Se ele é culpado, ele vai cumprir a sua prisão e tem que cumpri-la toda e não ficar ganhando direitos aí ou sem cumprir. E tem que cumprir com dignidade. Não é cumprir como um animal jogado numa cela, como acontece nas prisões de quase todo mundo, incluindo o Brasil. Mas o maior mal que você faz a um ser humano é tirar a sua liberdade. Só em ele já está preso, sem liberdade de ir e vir, sem ver família, nem amigo, nem parentes, nem ninguém. Já está tirando o maior direito que você tem, que é o direito de ser livre. Além disso, você não tem direito à sua humanidade, à sua dignidade. Isso, quando você se manifesta que bandido bom é bandido morto, isso não é liberdade de expressão. Isso é discurso de ódio, porque você está ferindo um dos princípios básicos, que é o direito à vida. Princípio básico até da Bíblia. Tu não diz que é cristão, rapaz? Tu não vai para a igreja, tu não está com a Bíblia na mão? Como é que tu é cristão, está com a Bíblia na mão, vai para o culto todo dia, chega em casa, liga a TV e diz que bandido bom é bandido morto? Você está contradizendo a palavra de Jesus. Que nós todos nós somos iguais, temos direito à vida. A vida é uma prioridade. Como é que você vai para a rua ser contra o aborto? Tem um monte de gente levantando, e quem é a mulher que aborta tem que ir para a cadeia. A vida começa ainda na hora da fecundação, já tem vida. Quantos se manifestam contra o aborto e ficam nas redes sociais que bandido bom é bandido morto. Ora, se você defende a vida, defenda a vida desde quando ela surge até quando ela está enraizada, mesmo que seja numa semente podre. Porque até as sementes podres têm o por motivo de por que elas apodreceram. Então, vai entender o processo do apodrecimento e depois fazer o julgamento. Isso não é liberdade de expressão. Isso é discurso de ódio e isso aqui é considerado crime. Cuidado, que está na Constituição, está previsto no Código Penal. Discurso de ódio é uma forma de pensamento, de fala e de posicionamento social que incita a violência contra diferentes grupos da sociedade, principalmente contra os grupos chamados de minorias, negros, pobres, né? Gays, quem mais? Pessoas de outras religiões. Pode ser verbalizado, pode ser verbal, falado, pode ser escrito. E sua intenção é discriminar as pessoas devido às suas diferenças, sejam pela raça, pela cor, pela etnia, pela religião, pela orientação sexual, pelas deficiências físicas, pela classe social. Por qualquer motivo você pode sofrer uma discriminação.
O discurso de ódio tem por base o ódio em si. A pessoa só usa um argumento para o discurso do ódio, o próprio ódio. Ele tem ódio a tudo que é diferente. E ele tem todos os tipos de preconceito. E ele faz todos os prejuízos que decorrem desse sentimento. É considerado crime no Brasil e também é um atentado aos direitos humanos que é previsto internacionalmente. Discurso de ódio não é opinião, nunca foi opinião. Discurso de ódio não é polêmica, tá bom, pessoal? Discurso de ódio é crime. Aprendam isso. Não é opinião e nem é polêmica. Discurso de ódio é crime. O discurso de ódio é uma ação discriminatória e pode estar relacionada também à intolerância de diversos tipos. A discriminação é a atitude de tratar as pessoas com desigualdade, enquanto que a intolerância é o ato de não tolerar a existência. Ele não tolera, ele não suporta que existam pessoas diferentes dele. Porque ele é branco, ele não tolera que exista alguém mais escurinho do que ele. Levando muitas vezes a atitude de eugenia, que é a seleção dos seres humanos com base nas suas características hereditárias, que é o quê? O preconceito. A intolerância pode se manifestar no discurso de ódio. A internet hoje é o principal veículo usado para a disseminação do ódio contra as minorias. O que é, afinal, o discurso de ódio? Pergunta aqui o nosso banner. O mais importante é que esses XXXX sejam atendidos, mas bem longe da gente. Isso é discurso de ódio. O outro diz, faça um favor, mate essa pessoa afogada. Aí o outro diz, olha, pretos são zumbis. O outro diz, esses que têm de morrer de sede mesmo. Médico do tal, causem um holocausto por aí. Temos que mudar essa... Causem um holocausto, matem pessoas em massa. Vamos ter coragem, nós somos maioria. Vamos enfrentar essa minoria, vamos enfrentá-los. Isso aqui foi colocado na página do Facebook do Senado Federal para mostrar à sociedade o que é discurso de ódio. E essas palavras não são aleatórias, não. Foram tiradas de rede social. E no lugar do XXX tinha o nome de pessoas que foram omitidas aqui em respeito à sua individualidade e à sua dignidade, tá bom? Esse tipo de discurso, mandar matar alguém afogado, tirar a vida de uma pessoa, chamar preto de zumbi, preconceito social, causar um holocausto, nem tenho palavra para descrever isso. Então, a disseminação do discurso de ódio na internet, como é que ela acontece? Olha, o discurso de ódio é chamado de hate speech. Lembram disso que eu falei na nossa aula, né? Hate speech, ou discurso de ódio, constitui um desafio para o Estado Democrático de Direito, como é chamado a democracia, porque testa os limites da liberdade de expressão. Teste. Algumas pessoas nem sabem até onde vai a liberdade de expressão, onde começa o discurso de ódio. Com o advento da internet, né, com o surgimento da internet e a popularização das mídias sociais, redes sociais, plataformas, etc., as manifestações de ódio se potencializaram, ficaram mais fortes, disseminaram, se espalharam de tal maneira que hoje muitos falam em cultura do ódio. E tem até em algum lugar lá de Brasília um tal de gabinete do ódio, porque a gente vive a era do ódio. Gente, estamos vivendo a era do ódio. Postagens e comentários ofensivos e discriminatórios, isso é ódio, tá bom? Antes era restrito no espaço e no tempo, né? Você ouvia ali os dois coleguinhas brigando lá fora na sala de aula, um xingava o outro. Agora, sabe o que eles fazem? Eles abrem uma página numa rede social, aí nessa página, eles vão só falar mal daquela pessoa. Eles usam a página para hatear, a palavra se chama hater, tá bom? Eles usam isso para destilar toda a sua ira e raiva com uma violência digital. Gente, eu acompanho isso aqui na escola. Eu trabalho numa escola de rede pública e a gente já teve que lidar com esse tipo de acontecimento. O discurso de ódio virtual. Pessoas criam páginas na internet, páginas no Instagram, no Facebook,
só para falar mal de certa pessoa. E o pior é que a pessoa não tem nem o que fazer, a não ser o que a pessoa faz é denunciar. Denuncia, mas a página não sai do ar e o ódio continua se espalhando. E isso gera consequência, porque até pessoas que não conhecem a vítima passam também a ter raiva da vítima e a xingar a vítima sem mesmo conhecê-la. Porque o ódio, ele infelizmente, ele passa de uma pessoa para outra. Ele é contagioso, né? O ódio contagia, tá bom? O amor contagia menos do que o ódio. Você começa a falar mal de alguém, faça um teste. Fala mal de uma pessoa que não existe na tua rede social e tu vai ver quantos apoiadores vão aparecer. Ah, ele é a pessoa nele, você inventou uma pessoa, né? Você inventou uma pessoa ali. Aí alguém, eu conheço ele, ele é desse jeito mesmo. Vai surgir tanta gente contra ele porque o ódio, ele é contagioso. O amor demora mais a contagiar. Vamos ter mais amor e menos ódio. A disseminação desse discurso de ódio na internet. Olha o que acontece aí, gente. Discriminação na internet, né? Cada vez mais encontramos na internet discurso de ódio, infelizmente. Explicitamente criminoso, que incitam severas discriminações. Por permitir o anonimato, que as pessoas criam páginas falsas, e por parecer um terreno em que prevalece a impunidade, as redes sociais apresentam grandiosa presença de discursos racistas, discursos homofóbicos, xenófobos, de intolerância, né? Discursos intolerantes com certas religiões, com hábitos, costumes e até mesmo com deficientes físicos e deficientes mentais. Por incrível que pareça, a gente encontra ódio na internet até contra pessoas que têm deficiência física e deficiência mental, tá bom? Então, aqui mostrando só um exemplo para encerrar nossa aula. A grande jornalista Maju Coutinho foi uma das vítimas desse tipo de crime de hate em redes sociais, certo? Aqui, a pessoa chamada Tiago Samanteiro, que você não sabe se é original ou se é um perfil fake, diz assim sobre a Maju Coutinho: só conseguiu emprego no Jornal Nacional por causa das cotas preta e imunda. Veja só o ódio impresso nas palavras e nas ações. E aí começa a repercutir, todo mundo começa a responder também com ódio, mesmo que compartilhando a mesma opinião, uma vez que ela já foi exposta. Liberdade de expressão e discurso de ódio não se misturam. Liberdade de expressão é direito, discurso de ódio é crime. A gente encerra a nossa aula da semana por aqui, a gente se encontra de novo na próxima terça-feira com mais aula de língua portuguesa. Um bom final de semana e até a próxima aula.